possível eu não estar surtando mais do que eu tô surtando agora. Então, por favor, surtem comigo. Eu li o melhor romance de época da minha vida. E eu não estou exagerando, não. Porque esse livro aqui é só estrela, só estrela, só estrela. Manual para Damas Mal Comportadas é o segundo livro da Sophie Irwin. Abre parênteses, ela é brilhante. Sabe essa bolinha que tem aqui, ó, em cima do livro, que retrata um quadro antigo que as pessoas lá do século XIX usavam como um broche de marfim, coitado dos elefantes? Você vai encontrar uma igualzinha no livro de quem? Jane Austen. Esse brochezinho é uma referência à grande escritora de romances clássicos que sacudiu, abalou, quando persuasão passou na sociedade do século XIX e continua abalando. É um livro inspirado, tá? Então isso significa que não é uma cópia e nem mesmo uma recontagem, mas sim um livro que possui os mesmos temas e os mesmos dramas que Jane Austen colocou no livro Persuasão. Então, uma história original que possui o mesmo tema e o melhor de tudo, mocinha forte, ou melhor, eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Sou rebelde porque não me trataram com amor e por aí vai. Podemos dar check em reencontro, personagem persuadida, imposição social, jornada do herói, ou melhor, da heroína, e o amadurecimento dos personagens. Mas se você torce o nariz e diz, não vou ler esse tipo de livro, romance de época, livro de mulherzinha, saiba que você está redondamente, ou melhor, quadradamente enganado. Neste gênero literário, sempre é feita uma pesquisa muito séria e aprofundada pelos autores. E nele podemos conhecer de cabo a, ou melhor, de ponta a ponta, como era a sociedade do século XIX. Como eram os costumes, como eles se vestiam, que pensamentos eles tinham, como era a sociedade da época, como era a política, como era a moral, como viviam no século XIX. As aparições e bailes, onde as mocinhas eram apresentadas à sociedade, vulgo 15 anos, vulgo arrumar um marido rico, vulgo arrumar um marido de preferência com título, abafa. Além da roupa de época, a moral e os bons costumes. Quer ver? Espere aqui os agradecimentos do livro. Se você estiver passando por Londres e quiser ver alguma arte georgiana, faça uma visita ao fantástico e gratuito Tate Britain, onde eu, sob a orientação especializada e muito apreciada da Sarah Deeb, comecei minha jornada de pesquisa. Se você estiver interessado em aprender sobre a história colonial da Grã-Bretanha e experiência do povo indiano na Inglaterra dos anos da regência, não posso deixar de recomendar com entusiasmo os livros brilhantes de Rosina Visram, Dr. Arup K. e Chatterjee e William Dalrymple. Acho que é assim que se pronuncia. Este é um lançamento da editora Arqueiro, que quando eu vi o marcador do livro, o meu radar de livro bom, meu amor, pip, 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 apitou. E eu fiquei louca para ler este livro e a editora Arqueiro me enviou. Vocês viram que tem mais um? Manual para Damas em Busca de um Marido Rico. Este foi o primeiro livro que a autora escreveu e depois ela escreveu este que a gente está resenhando. Porém, são livros independentes, mas a capinha é parecida, porque essa é uma autora nova que está sendo publicada pela editora Arqueiro. E, gente, vale muito a pena. Ela é brilhante. E eu não estava nada errada, porque essa é uma história muito divertida e os personagens têm cada tirada que foge muito, passa muito longe da linguagem da regência colonial. São pitadas de sarcasmos necessárias com boas alfinetadas sutis entre os personagens.
Então já deu para notar que a escrita não traz os mesmos padrões dos romances tradicionais, o que traz uma pena única à autora e faz o livro ser inédito. E eu dei 5 estrelas, não poderia ter dado uma nota menor. Não tem hot, já vou logo avisando, mas tem muito, muito coração quentinho. Uma olhadinha aqui, uma piscadinha, um sorrisinho torto, pequenos toques suaves nas mãos ou encontros nos ombros. Tem até pisadinha nos pés, tudo para deixar a gente suspirando como nos bons romances. O casal tem muita, mas muita química, então é clima de romance no ar o tempo todo. Essas 317 páginas são pura alegria. Meninas, é um show pirotécnico de plot twist do jeitinho que a gente gosta, que se a gente piscar, os personagens já aprontam das suas. A autora do livro, a Sophie, depois de terminar a faculdade, ela se mudou para Londres. Londres, gente, o cenário perfeito de tantos bailes e mocinhas casamentoras. É lá que acontece o cenário da maioria dos romances de época. E foi de caso pensado, claro, porque a autora sempre foi muito apaixonada por romances de época. Ela era uma leitora voraz, então ela resolveu que ela queria escrever um romance de época também. Então ela se mudou para Londres e fez uma pesquisa detalhada e aprendeu tudo, mas tudo sobre como era a sociedade do século XIX. E essa paixão por romances de época trouxe uma força para os personagens, porque estudando essa sociedade, ela viu que ela não concordava muito como as mulheres eram tratadas, como os homens eram machistas, como as mulheres eram vendidas aos 15 anos para se casar, ou seja, casamentos infantis, abafa, era assim a época. Então ela resolveu que iria construir mocinhas à frente do seu tempo, ia colocar pitadas nessas mocinhas de mulheres fortes enfrentando essa época da sociedade, ou seja, mulheres à frente do seu tempo. E sim, naquela época também tinha mulheres à frente do seu tempo. Então o livro, assim como Persuasão, fala sobre encontros e reencontros, mas muito mais do que isso, fala sobre escolhas. O livro tem um narrador observador, ou seja, é aquele narrador que só observou a história e vai nos contar sem participar dela. Mas também há muitos diálogos em primeira pessoa, olha quantos travessões. Os capítulos não são muito curtos, mas o livro é de leitura rápida e fluida. Olha quantas marcações eu fiz nessa história. Tá, a cronologia. O livro se passa no tempo presente, mas tem flashbacks e feedbacks do passado, claro. Então, a história é a seguinte. A mocinha tem 27 anos agora e acaba de ficar viúva. A mocinha Elisa Balfour, e ela se casou aos 17 anos com um marido muito mais velho que ela. Mas é aquela coisa, ele tinha um título e muitas propriedades, e ela tinha o quê? Bem, ela tinha ela mesma, não é mesmo? O livro, já na primeira página, nos ambienta na leitura do testamento. E claro, a família ali toda reunida, urubuzando o testamentário, não é mesmo? E a mocinha, toda inocente, nem te ligo para esse testamento. O velho conde, 25 anos mais velho que ela, ó que velho, aos 52. Esse velho conde foi de arrasta pra cima e já foi tarde, porque eram aqueles homens machistas, autoritários, castradores, críticos, nada carinhosos. Resumindo, um bronco machista do século XIX. Mas por causa de uma discussão que ele teve com os parentes e por vingança, tchanã, deixa uma mega blaster fortuna para ela. E pela primeira vez na vida, ela está no controle da própria vida. Então essa é a oportunidade que Elisa tem para viver de verdade. Liberdade! Liberdade! Só que antes de se casar com o velho conde, a Elisa, ela teve aí uma paixonite no baile de debutante e ela conheceu um mocinho muito forte e responsável e trocou até cartas com esse carinha aí. E ela foi pedida em casamento, mas teve que se recusar.
Ela teve que dizer não a esse casamento por imposição da própria família dela, que queria um título e algum dinheirinho. Então esse mocinho volta para a vida dela, lindo, solteiro, oficial da marinha, de uniforme, bota e tudo, alfa dos alfas. Mas a mocinha agora está diferente. Ela não é mais aquela bobinha que não sabia usar a sua própria voz, que deixou de lutar pelo sonho de ser artista, sempre fazendo o que os outros esperavam dela, bela, recatada e do lar. A mocinha agora é mulher e com o apoio da prima, que é a dama de companhia dela, elas vão explodir o parquinho de vez. E o parquinho é a cidade de Bath, o cenário perfeito, com direito a jardins, labirintos, termas, lareiras bem quentinhas, jantares, bailes, teatros e modista. Tudo que uma mocinha mais quer. Vou parar por aqui, mas saiba que nem de longe isso é um spoiler. O livro tem autodescoberta. A personagem precisa evoluir, lutar pelo que ela acredita. Ela precisa se fazer ouvir, mas será que ela vai conseguir? E como? Tem um antagonista que vai abalar o coração da mocinha. Também tem representatividade e um casal que se forma em paralelo. Tem fofoca da elite, camadas sociais e é só alegria. Tem todo o brega que a gente ama. E pensa que não importava o que aquilo significava. Ela podia amar 2 homens ao mesmo tempo. Que bafão. Então, quem será o escolhido? Um deles? Os 2? Nenhum? Isso você só vai ficar sabendo depois de ler o livro, que é tiro, porrada e bomba. Ou melhor, é eita atrás de vixe. Você vai fazer caras e bocas se ler esse livro em público e vai até soltar gritinhos sem querer. Meu Deus! Meu Deus! É simplesmente o melhor, sério, o melhor romance de época que eu já li na minha vida que foi escrita atualmente. Compre, leia e me conte. Você vai surtar, é sério. Então é isso, meus amores, um livro de entretenimento pra gente ler com leveza, surtar muito, dar boas risadas, se mexer na cadeira, ficar com o coração quentinho, ficar com o coração inquieto, ficar questionando e torcendo por essa mocinha rebelde. Obrigada, editora Arqueiro, por ter me enviado esse livro que eu queria muito ler. Obrigada a todo mundo que me segue por aqui. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.